O melhor remédio contra a ignorância é a informação. O melhor remédio contra o preconceito é a informação. E cabe ao historiador lembrar aquilo que todo mundo esquece. Então eu estou aqui com meus amigos de história, tem para todos os gostos. Eu estou aqui com Luiz Kochiba, Joel Rufino, eu estou aqui com Cláudio Vicentino e um grande historiador especialista em história do Brasil, Boris Fausto. Então este aqui é da década de 80, Joel Rufino, década de 80. Então veja bem, na década de 80, o que o historiador Joel Rufino fala sobre a revolta de Canudos, que o governo da República, em vários momentos, resolveu endurecer a repressão contra Canudos, porque imaginava que eles estavam tentando implantar no sertão da Bahia o regime comunista. Joel Rufino, Guerra de Canudos, início da República. Aí a gente vem aqui para o Boris Fausto. Boris Fausto, lá na página 362, eu quero lembrar que Boris Fausto, essa edição aqui é de 1994. Então, Boris Fausto diz, lá na página 363, que em 1937, a fim de cancelar as eleições, o governo da época forjou o Plano Cohen, aonde dizia que o plano tinha detalhes de como os comunistas pretendiam invadir o Brasil. E com essa justificativa, para livrar o Brasil de uma insurreição comunista, cancelaram as eleições de 1937. Então, no início da República, a elite disse que era preciso acabar com Canudos porque era uma ameaça comunista. Em 1937, disseram que era preciso cancelar as eleições por causa de uma invasão comunista. Agora a gente vai lá em Cláudio Vicentino, num terceiro período da história do Brasil. 1º de abril de 1964, o golpe que instalou a ditadura militar no país e que acabou com o regime democrático, com as eleições, com as liberdades individuais. Vejam bem, na noite de 31 de março, em meio a muitas incertezas no corpo de oficiais, o general Olímpio de Mourão Filho, exatamente o mesmo que em 1937 denunciou a farsa do Plano Cohen, o general subleva a guarnição de Juiz de Fora em Minas Gerais e dá início à marcha para o Rio de Janeiro para depor o presidente João Goulart. O que os militares argumentavam em 31 de março? Que era preciso derrubar o presidente eleito para evitar uma invasão comunista no Brasil. Na época, apoiou o golpe um cidadão, está aqui na página 600, chamado Carlos Lacerda. O que Carlos Lacerda queria? Derrubar o presidente João Goulart para ser ele candidato a presidente. Ele sonhava em assumir a presidência da República. E Carlos Lacerda apoia o golpe militar, que derruba João Goulart, que ele pensa que um ano depois vai ter eleição e ele vai ser candidato e vai se eleger. Era tão ingênuo o menino na ingenuidade, Carlos Lacerda, que depois que os militares chegaram ao poder, em 1965, a eleição é cancelada e eles permanecerão no poder até 1989. Você consegue se lembrar de algum personagem que está doido para derrubar o presidente, a presidenta, dizendo que ela quer trazer o comunismo para o Brasil? Que, aliás, é um personagem que perdeu a eleição e está doido para ser presidente? Então, a história demonstra que a elite reacionária e conservadora no Brasil não é capaz nem de inventar uma desculpa nova. No início da República, na década de 30, na década de 60, a mesma justificativa, a ameaça comunista. Você já ouviu alguém falar por aí que é preciso derrubar o governo eleito legitimamente porque ele quer implantar o comunismo no Brasil? Pense nisso.